Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Cogna, né? Nossa velha conhecida empresa de educação, antiga Croton, uma das empresas, né, que caiu muito, que perdeu muito espaço nos últimos anos, né? Ela acabou sofrendo demais com a crise que veio com a pandemia. Parte culpa dela, parte culpa da conjuntura no momento, né? Porque a Cogna ela tinha acabado de fazer esse movimento muito agressivo, feito uma aquisição grande lá com a Somos e tal. E aí, né, ela tava com a dívida alta, um negócio que a gente nunca sabe se ele ia ter dado certo ou não, se não fosse a pandemia, né? Mas é que parece que não ia, na verdade. Deixa eu puxar aqui o vídeo aqui do meu canal pra gente ver certinho esse histórico, né? Ah, voltou. Então, tem muito vídeo da Cogna no canal, desde os mais antigos, os mais novos e tal. Era um fundão velho e tal. Mas foi mais ou menos por aqui que o negócio começou a dar ruim, né? Durante a pandemia, resultado de 2019 ainda estava ok. E, enfim, e recentemente é isso, né? Estancando o sangramento, um longo caminho pela frente, redução de custo começa a funcionar, mas a receita reduziu também. E o resultado de agora vem melhor, tá? Tem uma notícia boa aí pro pessoal, que a empresa pelo menos parou de piorar e retomou um pouquinho de melhora, né? Tá bem longe do que ela era antes, né? Então, um ano atrás, mais ou menos, a empresa estava fazendo o que precisava fazer, cortando na carne e tal, para tentar se readequar. Agora já deu frutos. O problema é que assim, né? Já passou 2 anos daquele momento. Então é isso que eu falo pro pessoal que fica inerte, assim, né? Que fica assistindo as coisas dando errado, sem fazer nada. Mas não tem porquê, porque quando ela deu a despencada da pandemia, tudo bem, tá? Mas quando a gente começou a ver os resultados da pandemia, cara, ela tava muito impactada. Né? No primeiro ano, ela lançou aquele plano de recuperação e tal, que a expectativa é em 2024 das coisas começarem, né, a voltar ao normal. Pô, e aí é muito tempo, velho. Você fica olhando, né, ver o que, que a empresa vai conseguir fazer, se ela vai entregar ou não. Né? O cara que fica inerte, que não consegue assim fazer essa gestão da carteira, cara, vai ficar muito alocado em empresas ruins ao longo do tempo, tá? Não quer dizer que ela vai ser ruim pro resto da vida, mas durante um período de 5 anos, você ficar lá só sentado vendo a empresa piorando, piorando, não resolvendo, né? Esse é um grande problema. Então eu tenho notado que vocês têm muita resistência, isso, muita. É porque é aquele negócio, quando o cara entra, né, no mercado de ações, aí você tem que convencer ele que não é para ele ficar girando, né? Oh, não é para ficar comprando e vendendo, ganhar na cotação, é para você ficar investindo em empresa boa no longo prazo. Então não fica comprando e vendendo. Aí o que, que o cara põe na cabeça? Não é para vender nunca, não é para vender nunca. Aí pega uma Cogna que ficou destruindo valor lá durante, tá fazendo 3 anos já. Não, mas eu não vendo nunca, né? E sem contar que a Cogna virou assunto de especulação, né? De sardinhagem, como é que era a história lá? Cogna 10, 12, 15, era uma besteira dessas daí. Então, pessoal, né? Não dá. Eu tô tentando provar para vocês que ficar sentado em empresa que destrói valor não faz sentido nenhum, mas por algum motivo esotérico vocês não conseguem entender. Né? Qual que é o medo de 90% dessas pessoas? É um dia a empresa voltar e você carregar pro resto da vida, né? Esse trauma. Não precisa se traumatizar, pessoal. É só acompanhar o que a gente está fazendo. Então, lá em 2020, a gente viu, não, Cogna não tem jeito, né? Vai tomar um ferro muito grande. Tem outras empresas que estão bem melhores, posicionadas e tudo mais. Aí a gente fica acompanhando para ver a hora que a empresa vai se acertar. Aconteceu aqui nos últimos anos? Não, né? Cortou custo, uma receita caiu, receita reduziu também, não estava funcionando. Agora já tem pelo menos um sinal ali, o resultado não tá aquelas coisas, tá? Ele deu uma leve recuperada, foi a primeira vez que voltou a crescer o EBITDA, né? Enfim, aqui óbvio, né? Foi uma situação extrema, 2020, mas voltou a crescer um pouquinho, a gente vai ver na apresentação, né? Aumentou as métricas lá operacionais, a base de alunos voltou a crescer depois da reorganização que eles deram. O endividamento reduziu porque eles venderam lá a parte que não deu certo da. Como é que chamava aquela divisão lá? Era das escolas, né? Que, enfim, tinha toda a cara que não ia dar certo de qualquer jeito, né? A pandemia acelerou. Agora o endividamento, se você olhar aqui, tá 5x, só que boa parte é dívida de arrendamento, né? Então, só a gente vê aqui
sem um arrendamento já fica um valor mais razoável, tá? Acho que 2,1 no release, né? Então, a Cogna aos poucos começa a reencontrar seu caminho, mas tá bem aquém, né? É um EBITDA bem abaixo do que era. Hoje ela tem uma dívida bem mais alta, o resultado financeiro come quase todo o operacional. Então não é que ela voltou a ficar boa, né? Ela parou de piorar e tá reencontrando o caminho numa melhora, né? Vamos dar uma olhada aí. Agora aí, um instantinho. Nossa, hoje nada tava funcionando, o site tava fechado, a release tava fechado, mas já chegamos aqui na apresentação. Enfim, apresentação no quarto trimestre de resultados, tá bem bonitinho, design e tal. E vamos lá para os destaques das principais linhas de negócio Cogna e Vasta. Ainda tem a parte lá dos outros colégios, lá a gente já vai ver lá, o verdinho. Enfim, Croton voltou. Croton é o principal, tá? Para quem não acompanha a empresa, ou quem já esqueceu, porque ela mudou tanto, né? Mudou de um jeito de outro e tal. Eu tava falando umas coisas, nossa, eu nem lembrava disso. Mas enfim, a Croton é o feijão com arroz da empresa de educação de nível superior. Tá? Então, onde entram as universidades, os cursos superiores. Eles colocaram outra coisa ali, né? Pós-graduação dentro de Croton também, quando eles fecharam lá Platos, né? Eu já não lembro mais do nome. Os caras são péssimos para nomes, né? Apesar que Vasta acho até ok. Mas o resto é horrível. Mas enfim, onde está a educação de nível superior, que foi o feijão com arroz da Croton, tá? Então eles finalmente estão voltando a crescer receita, a base de alunos melhorou, né? As despesas estão administradas, o EBITDA cresceu, a evasão parou de piorar. Então, assim, né? Parou de sangrar. Parou de sangrar foi um título que eu usei num dos vídeos antigos, né? Levemente melhorando. O problema foi o seguinte, que ela entrou dando um buraco grande, e agora para sair do buraco ela vai ter que melhorar bastante tempo ainda, mas está melhorando. E sinceramente, dessas empresas que pioraram de vez aí feio, tipo IRB, CVC, Oi e tal, ela que eu acho que mais assim, um dia vai voltar, né? Porque a operação era boa, era rentável, né? Os caras vão arrumar aqui, arrumar dali, vai administrar a dívida, uma hora volta. Só que, né, você passar esse processo todo na empresa com dificuldade, não é uma alocação inteligente de capital, né? Deixa ela se recuperar, a hora que tiver sinais melhores, aí você pode considerar, né, voltar a investir na empresa ou não, tá? A Vasta, isso aqui é legal, tá? A parte que eu mais gosto dentro da Cogna é da Vasta, porque tem um potencial grande de escalabilidade. A Vasta, para quem não sabe, né? Onde eles oferecem a parte de educação deles de conteúdo, acho que tem uma plataforma voltada para escolas também, né? Que você faz uma assinatura e tal. Então, esse modelo de negócio ele é bem interessante, ele é escalável, ele tem potencial para ter margens altas, né? Quando se chegar lá e crescer e tudo mais. Né? Tá crescendo muito, né? EBITDA tá crescendo 100% ano contra ano. Então, na hora que ela se aprumar, se bobear, eu achar mais interessante investir direto na Vasta, e é possível, tá? Porque ela fez um IPO lá no mercado americano. Então, a Vasta é uma empresa que você pode investir direto nela, né? Ao invés de comprar a Cogna. E os números dela são bem animadores. Ela é a Vasta. Se a gente pegar o gráfico lá de estágio de maturidade de empresas, é daquelas high growth, ainda estágio 2, que está no comecinho ainda. Então, né, eu, Arthur, pessoalmente, não gosto muito de investir em empresa assim, que está no estágio muito inicial. A gente viu caso recente aí, local web e tal da vida. Não é o que eu gosto de investir, mas isso é questão de perfil, tá? Agora, a Vasta é bem promissora. Eu acho bem legal. Ela pode ajudar a puxar a Cogna para cima, mas se você achar a Vasta excelente, considere investir direto nela. Mas os números da Vasta estão muito bons, cresceu bastante, tem muito espaço para alavancar, receita recorrente, né, a maior parte é de subscrição. Tem muitas das coisas que a gente gosta de ver nas empresas, tá? E a Cogna consolidada, principalmente as duas em mais, a parte de escola de inglês, a parte dos livros lá de conteúdo ou outros, né? É o que sobrou lá daquela mega Cogna lá que deu errado e eles não venderam. E, enfim, fica nessa área de outros aí, tá? Então, no geral, é mais ou menos parecido com isso aqui, né? Receita crescendo um pouquinho, EBITDA crescendo um pouco, geração de caixa ali tá ok, né? Cash basis. Se a gente for ver né, essa visão aqui simples, não, EBITDA tá pouco acima de 1 bi, o que tá pesgando é o resultado financeiro de 900 milhões, né? Isso machuca muito. Mas cash basis, ela deprecia muito também, por isso que ela tá com prejuizão.
né? Não é tão ruim o resultado da Cogna como esse prejuízo de meio bilhão, tá? Ela cash base, assim, seria positivo já, né? Pro valor de mercado que ela tá de 3,8, mais uma dívida, a gente já vê lá a dívida líquida dela, né? Não vou pegar daqui, que aqui tem um arrendamento mercantil. É, não é nenhum desastre, mas eu ainda acho que tá muito pegando a faca caindo no momento, né? Considerar investir na Cogna agora. Espera consolidar essa recuperação, né? Foram 2 trimestres que ela recuperou mesmo, né? Vai que o negócio não se afirma, né? O mercado todo no Brasil tá em crise aí, né? Espera um pouquinho ela dar uma sentada. Mas enfim, tô adiantando aqui as conclusões. Vamos embora. Segmento por segmento de negócio, começando pela Croton, né? Que é a melhora da Cogna vai vir pela Croton, que é o principal segmento dela. Tá? Então a Croton precisa melhorar. E tá melhorando, voltou a crescer a base de alunos, tudo bem, né? Hoje é uma base que já tem muito EAD e tal. Agora eles dividem. Eu nunca tinha visto isso aqui ainda. Alta presencialidade e baixa presencialidade, porque os cursos agora são sempre um mix né, de aula presencial, aula remota, né? Então eles estão com essa divisão meio safada aí. Mas tudo bem, né? E o mix inverteu bastante da Cogna, né? Hoje o grosso dos alunos é na baixa presencialidade. Mas voltou a crescer a base de alunos, a evasão tá alta, né? Quase 10% é bastante, mas está ali mais ou menos, né, estável, né? Parou de piorar. O que mais? Tá captando mais alunos, eles estão tentando expandir em novos polos, né, para o EAD. Enquanto eles cortaram muito os cursos presenciais, né, ou de alta presencialidade, né, no EAD foi o jeito de crescer. No momento que a empresa estava com dificuldade, né, não tinha tanto CAPEX, estava com a dívida muito alta, aí foram crescer no EAD, né, que é onde tem uma margem de contribuição menor, mas custa menos para a empresa crescer. Então, né, foi o jeito e, enfim, né, não dá para reclamar, né, ajudou a sanear a empresa, ajudou a dar uma segurada nos números, tá? Que mais que tem de bom aqui? Produtividade por campus. Isso é um indicador direto do trabalho que a empresa fez, de cortar custo, de fechar unidades, de concentrar a operação, que a hora que a crise bateu, né, ela estava bem desguarnecida, assim, né, ela estava, né, com muito custo, teve uma queda muito grande no número de alunos e estava pesando demais, tá? Então isso aqui é bem bom, né? A parte presencial aí voltando, né, a ter um crescimento bom de alunos, consequentemente diluir custo fixo, melhores resultados. Eles ainda tomaram essa, né? GPM nesses anos aí veio altíssimo, né? Pesou em cima do aluguel, ou seja, né? Foi duro para a Croton esses 3 anos aí desde a pandemia. Ticket médio, a gente tem 2 cenários distintos. Na parte de alta presencialidade, ele se recuperando, né? Crescendo um pouquinho, pelo menos. Não sei se os cursos de medicina estão nesse mix aqui. O curso de medicina, ele distorce demais. Não distorce, né? Ele pesa demais na conta. É brutal a diferença, né? A Edux, ela segrega direitinho, assim, os cursos. A medicina puxa tudo para cima. Mas, enfim, melhorando o ticket médio. Você vê que o presencial tá legal até, né? Aumentando o número de alunos, taxa de ocupação indo bem, melhorando o ticket, a receita cresceu mais, é 10%. No baixa presencialidade, aqui o buraco é mais embaixo, né? Aqui a disputa, a concorrência é mais forte, tem menos barreira de entrada. Então aqui, ó, a gente tá vendo um ticket caindo, é difícil dizer se tem um efeito mix aí ou não, né? Mas o que dá para saber é que aqui o pau come. Aqui a disputa é aluno a aluno e a rentabilidade não vem tão forte. Tanto que, olha só, né? Você pode ver que a receita cresceu um pouquinho menos, 5%, né? É metade mais ou menos da receita do presencial. Eu me arrisco a dizer, eu lá na crise, na pandemia, eu achava que tipo, o EAD era um negócio que era meio que sem volta, que ia cada vez crescer mais e as empresas iam, né, não iam ter como escapar. Hoje eu já não sei, tá? Embora em termos de base de alunos isso acontece, mas isso não se reflete na receita, né? A receita para a empresa, ela precisa de 3, 4 alunos de AD para dar um aluno de presencial, né? Então acho que ainda vai ter um investimento forte no presencial, né? Não sei lá o que passa na cabeça dos jovens aí da vida, mas se depender das empresas, acho que o presencial ainda é bastante vantajoso, né? A não sei que você tenha um esquema muito de crescimento pro EAD, assim, de ganhar muito, muito volume, ganhar na escala, assim, né? Mas como é muito menos rentável, a margem de contribuição do aluno EAD é muito menor,
Você precisa acelerar demais para compensar, né? Então, acho que as empresas vão tentar voltar bastante pelo presencial. Enfim, vamos ver. Mas olha a diferença, né? O dobro da receita do presencial e tem o dobro de aluno. Quer dizer, um pouco menos. Dá bastante diferença. Enfim, juntando tudo, dá uma melhora de receita. No ano 3%, mas no trimestre já é 12%. Né? Não é aquelas maravilhas. Você leu o release da Cogna, parece que mudou da água pro vinho. Não, tá se recuperando, é verdade. Né? Então, é o segundo trimestre de crescimento de receita. Olha só como foi árduo o caminho dela, né? Isso que o 2020 foi péssimo. Então, isso aqui em cima de uma base de comparação fraca, tá? Foi ruim o caminho da Cogna até aqui. Mas agora parece que ela virou, né? Mas ela tá lá embaixo no buraco ainda, né? Ela virou, mas não virou aqui agora para gerar valor, né? Ela virou lá embaixo para se recuperar. Mas virou, né? Se tivesse continuando caindo, ia ser pior. Custo de despesas, né? Foi um trabalho bem feito, eu achei. A empresa lá atrás cortou muito, né? A ocupação, encerrou um monte de aluguel, fez o que pôde. Tá? Despesas no ano flat, é legal, porque a receita, né, cresceu 3%, mas enfim. Tá? No trimestre também cresceu um pouquinho menos que a receita. Então você vê, né? Não é como se ela estivesse recuperando rentabilidade. Tá melhorando, mas pouquinho ali, né? Nos pontinhos de margem. Aqui o que eu queria destacar, né? PCLD é bom, tá reduzindo, né? Mostra que o pior da crise talvez já tenha passado. Essas despesas de vendas e marketing é um negócio que você tem que tomar cuidado, tá? Porque numa hora de um aperto, é uma despesa que você pode cortar assim, né? Para melhorar teu resultado. Mas se você diminui muito o que você deveria gastar com vendas e marketing a longo prazo, isso vai se refletir negativamente no negócio, né? Tem que ficar de olho nisso aí. Eu lembro muito bem de eu falando exatamente isso sobre a Grendene lá atrás, né? Que ela segurou o resultado ali, cortando despesas de vendas e marketing, e hoje não consegue vender, né? Então tem que tomar cuidado. Você vê que a despesa operacional ainda cresceu e tal. Enfim, né? Melhorar o que foi possível aqui em torno de custos de despesa. O resultado é um EBITDA crescendo aí, né? Single digits, quase, double digits. O trimestre perdeu um pouquinho de margem, mas no ano já melhorou bastante, né? Nossa, veio bem mais baixa a margem, né? Enfim, tem um pouco de sazonalidade, não sei se é por causa disso, né? Dos trimestres que tem matrícula, que começa o semestre letivo, mas, enfim, no geral, né? Resultado melhor um pouco em termos de operacional. Aqui ela melhorou também, prazo de recebimento, tal, índice de cobertura. Inadimplência na casa dos 10% é meio alto, mas ok. É um slide que eles destacam, né, os alunos de medicina, que já dá 500 milhões de receita, 200 milhões de EBITDA. Cara, a medicina é muito fora da curva, né? É uma maquininha de fazer dinheiro para as empresas. Então, 200 milhões de EBITDA já é quase 20% do EBITDA da empresa, né? Muita coisa. E ela antes não tinha esse foco em, né, especial, assim, no curso de medicina, que a gente vê lá na Edux, que a gente vê a Ser, tá todo mundo correndo atrás, porque é um troço que é outro mundo, né? Outro mundo de rentabilidade. Agora vamos para Vasta, né? Vasta interessante, ela trabalha com conteúdo, né, voltado para o ensino básico e também outras plataformas de serviço e tal. Então o negócio é satellite, eu já falei, né? Satellite, receita recorrente, muita escalabilidade, muito crescimento. Eu gosto bastante da perspectiva da Vasta, né? A gente vê o crescimento de receita forte, tá? Receita vem basicamente de subscrição, que é bem legal, né? Então, enfim, soluções complementares. O EBITDA recorrente crescendo aí 100% ano contra ano, cara, isso é muita coisa, com alavancagem operacional, né? Aqui, com certeza, tem uma sazonalidade alta, mas veio já 200 milhões em um trimestre, então, interessante. Os custos de despesas crescem também, mas crescem muito menos, né? 17% só, enquanto a gente viu receita crescendo 26%, EBITDA 100%. Ou seja, né? É um negocinho bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Então, tem um pouco mais de PCLD para destacar aqui, né? A empresa investe muito ainda em vendas e marketing, é um negócio novo, como a gente falou, né? Um nível de maturidade mais baixo, então tem que gastar nisso aqui mesmo, tá? E é isso, para mim é um dos segmentos mais legais da Cogna, é o mais legal, né? E eu não sei não, se eu fosse pensar em investir aqui, talvez eu pensasse em investir só nela. Esperar um pouco, né, amadurecer, mas
a ficar de olho na Vasta aí. Não entendi esse gráfico aqui. Eles querem dar aqui uma sazonalidade da receita, acho que uma coisa assim. Tá? Já prevendo aí para o primeiro trimestre de 2023, talvez, sei lá, o que os caras inventaram. E dentro do segmento saber, ficou o resto, todo o resto. Né? Red Balloon, que é uma franquia de escola de inglês, isso aqui que é o lance dos livros letivos lá pro governo e tal. Aí tá lá, caiu bastante, né? Deu uma assustada essa queda no EBITDA. Eles comentaram que foi uma sazonalidade de ciclo e tal, lá dos livros e tal. Que agora deve voltar ao normal, tal, deve ser um ano mais forte, mais positivo para eles, tá? Nada, 100, 200 milhões de EBITDA já ajuda, né? A, a Vasta tá puxando 300, os custos de medicina 200, já é quase todo o resultado da Cogna já, né? Você vê como é duro, né, o EAD. O EAD é legal, tem volume, tem ganho de escala, mas dinheiro no final da DRE é pouco, né? Enfim, Cogna aí consolidado, né, contando tudo. Teve evolução de receita, de EBITDA, né, um leve ganho de margem, foi legal. Né, a geração de caixa aí tá num terreno positivo. Interessante, né? O que tá comendo resolve porque ela deprecia muito. Então ela tem uma depreciação grande. Claro, aqui não está contando o juro da dívida, né? Então, vou voltar aqui para explicar. Quais são as 4 variáveis que a gente tem em termos de caixa? O meu EBITDA, que é uma medida de geração de caixa, né? É um proxy aí de geração de caixa. Aí você vai ter a depreciação, que é uma despesa não caixa, né? O resultado financeiro e o CAPEX. É sempre um equilíbrio dessas 4 coisas. Então, você considerando aqui na DRE, né, dá um prejuízo, por quê? Porque você tem uma depreciação muito alta na empresa. Deprecia intangível, mas deprecia outras coisas também depois das aquisições, tá? Então, você pode tirar da conta a depreciação, falar, pô, a empresa estaria no positivo, né? Igual eu falei, não é tão ruim esse quanto parece. Só que ela tem que investir também, ela está investindo 400 milhões em caixa, então você volta a botar um negativo no final. Então, cash basis total com investimento, a Cogna continua no vermelho. Isso por si só não seria ruim, porque tem empresa que investe muito aí para crescer, fica queimando dinheiro, né? Gastando dinheiro para investir para crescer. O problema é que a Cogna tá investindo para tentar se recuperar, né? Não é um ganho assim real e tal, é uma recuperação. Então, com certeza o resultado financeiro pesa muito na empresa, tá? Ela tá investindo, ela cortou bastante aos níveis de investimento que ela tinha antes da pandemia, porque senão ela não ia dar conta, mas ainda assim, né, fluxo de caixa livre negativo. Então, né, nesse mix aí de geração de caixa, aqui tá a geração de caixa menos capex positivo, mas não tem o resultado financeiro, né? O resultado financeiro debita daqui, então não sobra dinheiro considerando o investimento. Então ela não tá, assim, para mim, no momento, a Cogna, né, agora recuperou e só vai crescer daqui em diante. Ela precisa ainda dar uma equilibrada um pouquinho maior, tá? Melhorou, parou de piorar primeiro, depois agora tá melhorando devagar, mas ainda tá numa situação meio desconfortável, né? Tem que dar uma melhorada nas outras linhas de negócio. Resultado financeiro, se tivesse uma queda na taxa de juros, ajudaria, né? Parece que tá difícil de vir. Os investimentos meio que fica difícil, né? Porque ela precisa investir para recuperar o negócio. Se ela não investe, o negócio não recupera. Então é duro, né? Você recuperar uma empresa no estado que a Cogna estava. Em relação ao resultado financeiro, a dívida dela sem o arrendamento aí na casa de 2,1, tá? Ok. Essa dívida foi reduzida depois da venda lá das escolas que ela fez. Aquele negócio que eu falei, que a gente não sabia se ia dar certo ou não, mas provavelmente não. Tinha tudo para não dar certo. E hoje o resultado financeiro meio que, né, é a âncora que segura a recuperação da Cogna, né? Ainda queima muito dinheiro. Mas, enfim, né? A alavancagem não tá nenhum absurdo, né? Tá sob controle. Só que como não sobra dinheiro, ela não consegue reduzir a alavancagem. Né? Como o dinheiro tá indo basicamente para pagar juro e para os investimentos, né? Ela precisa melhorar os resultados para começar a sobrar dinheiro mesmo, para desalavancar, para ir reduzir o resultado financeiro, aí sobrar mais caixa, aí ela sair de vez do poço de lama, né? Do poço de piche. Por enquanto ela parou de afundar, ela tá lá, né? Com a cabecinha para fora, beleza. Mas para ela sair precisa de um motor um pouquinho maior, né?
Enfim, dívida líquida 3 bi, né? Depois dos ajustes. Então, ela tá com enterprise value de uns 8, né? Mais ou menos 3,3, vai dar uns 8 bilhões. Ainda é meio caro, né? Enfim, não é nenhum absurdo pro resultado dela. Mas, como ela tá nessa situação, ainda financeiro pesando, eu acho que ainda tá cedo, né? Em termos de recuperação da Cogna. Eu prefiro esperar ela se recuperar um pouquinho mais para considerar um investimento nela, né? Então, eles estão tentando fazer uma gestão da dívida, né? Tem bastante dívida vencendo agora, daqui a um ano. ESG, blá blá blá. O que, que tem aqui? Perspectivas positivas. E é aqui que vai estar a grande recuperação, tá? No curto prazo. No longo prazo, a Vasta pode ser a galinha de ovos de ouro da empresa. Mas no curto prazo é a Croton que vai ter que salvar, tá? Então, eles continuam reduzindo unidades próprias, né, tentando aumentar a base de alunos, para sobrar mais dinheiro para ela começar a tentar reduzir a alavancagem, né? Para aí sim sair do buraco, tá? E o CAPEX dela tem que ser assim, né, escolhido a dedo. Né? O dinheiro que ela vai investir tem que ser num negócio que dê retorno, né? Porque tá faltando dinheiro, é raro o dinheiro. Então ela tem que escolher a dedo no que ela vai investir para ter retorno. E na Vasta, meu amigo, quanto mais crescer, alavancar, explodir, melhor. Né? Eles têm um guidance de longo prazo aí, ó, de receita da casa de 1,2 bi e tal, com alavancagem operacional, bem interessante. Jogar Spana 1,2 bi de receita, que deve dar uma alavancagem operacional boa também, né? No ano passado foi mais ou menos isso, cresceu 20%, subiu 100% EBITDA, né? Aqui é mais uns 20% de receita. Então, para o futuro, talvez a Vasta seja o ativo mais valioso, mas agora a Croton tem que melhorar, né? Então, segundo eles, 22 fechou o ciclo de reestruturação, agora voltou a crescer e tal, e confiança na geração de caixa de 2023. Exatamente isso que eles precisam, tá? Gerar mais caixa para melhorar a situação como um todo. Então, assim, a Cogna hoje, eu já acho que dá para dar uma nota 3 para ela, né? Parou de piorar, parou, embora ainda tenha consumido dinheiro em investimento, mas sem CAPEX ela seria cash base positiva, parou de piorar, né? Acho que dá para deixar regular. Gerar valor, precisa melhorar um pouco ainda, né? Então hoje dá para botar um 3 nela, é a nota que o pessoal mais deu. Acho que tá de bom tamanho, tá bem pago aí pra Cogna. E aí seguimos acompanhando. Se ela voltar a ficar legal, pode considerar voltar a investir nela ou não, ou nas outras possibilidades também, tá? Então, os resultados do ano de 2023 são, né? Empresa parou de perder receita no segundo semestre, né? Eu vou botar assim, segundo semestre de 2022. Aos poucos, há uma evolução na base de alunos e recuperação das receitas, tá? A redução dos custos. Eu não vou falar nada de custo porque foi o ponto-chave dos anos anteriores, né? Agora os custos continuaram mais ou menos em linha, né? Ela vai continuar, acho que a partir daí, dessa nova estrutura de custo. Melhor falar da Vasta, né? Resultados da Vasta impressionam pelo crescimento e representam cada vez mais o resultado da Cogna, né? E no momento, os juros da dívida, né, cobram um preço caro e enfim, né? Não dá para colocar, dizer que ela tem prejuízo por causa da dívida, porque é uma mistura dívida mais depreciação. No momento, os juros da dívida como preço caro e ainda impedem a evolução completa da empresa, né? Isso aí dá para falar. E sem a dívida tá cash base positivo, mas aí sem a dívida fica fácil, né? Então, a Cogna conseguiu, né, implementar o seu plano de reestruturação até o momento, né, estabilizando seu
resultado operacional. Né? Então, cresceu um pouquinho. Né? Contudo, o resultado financeiro prejudica a rentabilidade da empresa, né? Aumentar a geração de caixa, como está no último slide lá, né? Deve ser prioridade da empresa, da Cogna, para finalmente conseguir, né, desalavancagem da empresa e passar a gerar valor para os acionistas. Então a Cogna tá no limbo agora, né? Não tá naquela queda livre e piora que tá a IRB, mesmo CVC, enfim, nem falo de Oi, nada do tipo aí. Mas também não tá gerando valor, ela tá num limbozão assim. Eu acho que ela vai acabar recuperando mais cedo ou mais tarde, né? Mas para chegar naquele mesmo patamar de rentabilidade, para pagar toda essa dívida, tem chão ainda, né? Lembra do vídeo que eu escrevi lá? Tem muito chão pela frente. Estancado o sangramento. Aqui foi quando ela tava, né, 2020, ruim. Não, estancou o sangramento, mas teve um longo caminho pela frente. Agora ela, né, deu mais um passo, mas o caminho ainda é comprido, tá? Esse vídeo que eu acho que foi bem no começo da pandemia lá que a gente discutiu mais ou menos o que ela ia fazer. Não, fevereiro de 2020. Acho que não tinha ainda estourado a pandemia, né? Aqui no Brasil. Mas foi o momento que as coisas começaram a dar errado. A Edux também não tá muito bem. Eu vou gravar um vídeo provavelmente da Edux aí para esse trimestre, né? Mas a empresa pelo menos tá numa situação melhor. Porque acho que a gente já viu tudo, né? Se você olhar a relação EBITDA lá e o EV, né? Até parece um valor legal, mas o problema é que a dívida pesa muito, né? Empresa que a dívida pesa muito, você tem que tomar cuidado com isso aí, né? Com a taxa de juros mais civilizada, ainda seria ok. Então a Cogna ela tem uma chance de melhorar que não depende dela, que é uma queda na taxa de juros, ela melhoraria bem. Que aí ela começar a sobrar dinheiro, né? Lucro contábil, né? Mais geração de caixa e tudo mais. Só que é duro, né? Você ficar esperando um troço que não depende de você, que pelo visto vai demorar para acontecer. Vamos ver. Proventos basicamente não tem, né? Prejuízo. As margens não são ruins do negócio, tá? Agora com ele estabilizado, mas é que agora ele está estabilizado com uma dívida grande, com tudo mais, mas enfim. E é isso, mais nada de relevante aqui, acho, para falar, né? Crescimento. Melhor não falar de crescimento para a Cogna, né? A grande sacada para entender ela é isso aqui, tá? Senão dá a impressão que ela não tem como se recuperar. Se você considerar a dívida, né? Isso aqui de dívida, falar, não vai recuperar nunca. Seria verdade. Mas é um pouco menor a dívida, 2 vezes só. Então tá aí, pessoal. Cogna é isso, né? Estancou a sangria, agora parou de cair no buraco, mas pra sair vai ter chão ainda, né? Vai demorar, mas ela tá fazendo o que pode, né? O setor também não tá aquelas coisas, né? Enfim, faz parte, né? E a gente continua acompanhando. A hora que de fato dá uma positivada nesse caixa, ela respirar, de repente com uma queda de juros, aí já começa a ficar interessante para gerar valor de novo, né? Mas agora eu acho muito cedo ainda, muito precipitado. Né? Vai que tem um revertério aí, bicho, é mais um impacto pesado na empresa, né? Que já não tá bem das pernas. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da Cogna. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!